Juízes capítulo 6. Israel é dominado pelos midianitas. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram mais fortes que Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijos nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. Porque acontecia que, quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os outros povos do leste invadiam suas plantações, acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos. Tanto eles como seus camelos eram inumeráveis e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Por isso os israelitas clamaram ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os que vos oprimiam. Expulsei-os da vossa presença e vos dei a terra deles. E também vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes à minha voz. O anjo do Senhor fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: Ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor disse novamente: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão continuou: Se tenho achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço-te que não saiais daqui até que eu volte trazendo minha oferta e a ponha diante de ti. E ele disse: Esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito, e fez bolo sem fermento com um efa de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse: Pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão, e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra, dos abiesritas. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: Toma o segundo novilho de teu pai, o de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste de Azerá, que está do lado do altar. Depois disso, edifica um altar ao Senhor teu Deus, no cume desta elevação, da forma apropriada. Toma o segundo boi e oferece-o em holocausto, com a lenha do poste de Azerá que tiveres cortado.
Então Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado, mas não o fez de dia, e sim de noite, pois temia a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Quando os homens da cidade se levantaram de madrugada, viram o altar de Baal derrubado e o poste de Azerá, que ficava ao seu lado, cortado, e o segundo novilho sacrificado no altar que havia sido edificado. Então perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de averiguar e interrogar, descobriram que Gideão havia feito aquilo. Por isso os homens da cidade disseram a Joás: traze para fora teu filho, para que morra, porque derrubou o altar de Baal e cortou o poste de Azerá que estava ao seu lado. Mas Joás disse a todos os que se puseram contra ele: acaso sereis vós que defendereis Baal? Quereis livrá-lo? Todos os que lutarem por ele estarão mortos pela manhã. Se ele é Deus, que se defenda a si mesmo, pois o altar dele foi derrubado. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: que Baal lute contra ele, pois derrubou o seu altar. Então todos os midianitas, os amalequitas e outros povos que vinham do leste se juntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele tocou a trombeta para convocar os abiesritas, que se juntaram a ele. Também enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se juntou a ele. Enviou ainda mensageiros a Ásia, Zebulon e Naftali, que saíram ao seu encontro. Então Gideão disse a Deus: se vais realmente livrar Israel por meu intermédio, como prometeste, atenta para isto. Porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar somente a lã e todo o chão em volta estiver seco, então saberei que livrarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Ao levantar-se de madrugada, no dia seguinte, ele torceu a lã e espremeu dela o orvalho, que encheu uma tigela. Mas Gideão disse a Deus: não se acenda contra mim a tua ira se eu te fizer mais um pedido. Permite que eu faça só mais um teste com a lã. Peço-te que somente a lã fique seca e que o chão em volta se molhe com o orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois somente a lã estava seca e o chão em volta estava molhado com o orvalho. Juízes capítulo 7. Gideão vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele levantaram-se de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. O acampamento dos midianitas estava ao norte, no vale, perto do monte Moré. O Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é grande demais para eu entregar os midianitas em suas mãos. Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou, vai e anuncia o seguinte ao povo: quem for covarde e medroso, volte e retire-se do monte Gileade. Então 22.000 se retiraram, e 10.000 ficaram. O Senhor disse também a Gideão: ainda são muitos. Faze-os descer à beira da água, e ali separarei os que ficarão contigo. E se eu disser: este irá contigo, ele irá. Mas se eu disser: este não irá contigo, ele não irá. Gideão fez descer o povo à beira da água. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber as águas com a língua, como faz o cão, tu separarás de um lado, e todo aquele que se ajoelhar para beber, colocarás do outro. Os que lamberam a água levando a mão à boca foram 300 homens, mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Então o Senhor disse a Gideão: eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, com estes 300 homens que lamberam a água. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. Gideão enviou todos os outros homens de Israel para suas tendas, mas reteve os 300, que ficaram com as provisões e as trombetas do povo. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles, no vale. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento, pois eu o entregarei nas tuas mãos. Mas se tens medo de descer, leva contigo teu servo Purá ao acampamento e ouve o que dizem.
Assim as tuas mãos serão fortalecidas para atacar o acampamento. Então ele e o seu servo Purá desceram até o posto avançado das sentinelas do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos do leste cobriam o vale, como uma multidão de gafanhotos, e os seus camelos eram inumeráveis, como a areia da praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando um sonho ao seu companheiro. Eu tive um sonho em que um pão de cevada vinha rolando sobre o acampamento dos midianitas, e quando chegou a uma tenda, bateu nela e a derrubou. A tenda virou de cima para baixo e ficou estendida por terra. Quando seu companheiro ouviu isso, respondeu: Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este acampamento. Quando Gideão ouviu o sonho contado e a sua interpretação, adorou a Deus. Em seguida, voltou ao acampamento de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas vossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs trombetas e jarros com tochas acesas nas mãos de cada um deles, e lhes disse: Olhai para mim, e fazei como eu fizer. Assim que eu chegar à extremidade do acampamento, fazei o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as trombetas, tocai também as trombetas ao redor de todo o acampamento e gritai: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do acampamento, no princípio da vigília da noite, logo depois da troca das sentinelas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros que tinham nas mãos. Assim as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, segurando com a mão esquerda a tocha e com a direita a trombeta. E gritaram: À espada! Pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu posto ao redor do acampamento. Então todos os midianitas, gritando, começaram a fugir. Quando as 300 trombetas foram tocadas, o Senhor fez com que todos no acampamento voltassem a espada uns contra os outros. Mas muitos fugiram até Bet-Sita, em direção a Zererá, até os limites de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então os homens de Israel, das tribos de Naftali, Aser e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão também enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Descei para atacar os midianitas e ocupai as águas deles até Bet-Bara e também o Jordão. Todos os homens de Efraim foram convocados e ocuparam as águas até Bet-Bara e também o Jordão. E prenderam 2 líderes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de espremer uvas de Zeeb. Em seguida, perseguiram os midianitas e depois levaram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão.